História verdadeira da Páscoa. Na última ceia, os discípulos não compreenderam ainda totalmente o que estava para acontecer diante deles. Mas Jesus sabia que aquela era a sua última refeição antes da dor. Sabia que um dos seus o trairia. Sabia que o peso do pecado recairia sobre seus ombros. Mesmo assim, ali estava ele, ensinando, servindo, amando até o fim. A última ceia foi de fato um ensaio solene da cruz, onde cada palavra e cada gesto anunciava o sacrifício que logo vi em seguida. Mais que uma despedida, aquele jantar foi uma convocação que o pão e o vinho Jesus estava dando a seus discípulos e a todos que viriam depois uma missão. Viver em memória dele, amar como ele amou, servir como ele serviu e jamais esquecer o preço da liberdade. A mesa da última ceia se torna assim um lugar onde a igreja nasce com oração de partir, entregar-se e abençoar. Na intimidade daquela ceia, Jesus ensinou doutrina e mostrou amor, entrega e sacrifício. E este amor, encarnado no pão partido e no vinho compartilhado, continua sendo a fé cristã até os dias de hoje, no século XXI. Na Eucaristia, a esperança se renova. Naquela noite o céu se sentou à mesa com os homens e nada mais seria como antes. Enquanto os discípulos digeriam as palavras de Jesus, um gesto inesperado escandalizou todos os corações mais orgulhosos e emocionantes, e emocionou os mais humildes. Sem aviso, o mestre se levantou, tirou a capa, pegou uma toalha e amarrou a cintura como um servo. Em silêncio, ajoelhou-se diante de cada um dos seus amigos e começou a lavar seus pés. Algo impensável naquela cultura. Era uma tarefa destinada aos pobres, ao empregado, não ao Filho de Deus. E ali estava ele, lavando os pés empoeirados. Mas hoje eu estou pintando a Santa Ceia. Continuando, Jesus lavou os pés, mas Jesus respondeu com ternura. Vocês vão entender depois. João 6, 3 e 7. Vamos estudar. Jamais ele me lavará, Pedro falou. Então ouviu a sentença, que silenciou sua resistência. Se eu não te lavar, não tens partes comigo. Naquele momento Pedro se rende. E Jesus, com mão de rei e coração de servo, segue lavando os pés um a um. É o que eu lembro do que eu ouvi, do que eu aprendi. Toda a missão de Cristo, o verbo que se fez carne, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus redefine o conceito de autoridade. Ele ensina que no reino de Deus, a grandeza não está no trono, mas na toalha. O verdadeiro líder é aquele que se ajoelha. O verdadeiro amor é aquele que se curva. Mais que um exemplo de humildade, eu lavo os pés, é um chamado radical ao discipulado autêntico. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Oh, Deus é o Senhor e mestre, lavei os pés, vós também laveis um dos outros. João 13, 13 e 14. O ensino não foi dado em palavras, mas em ação. O cristão que deseja ser de Jesus precisa se dispor a tocar a poeira dos outros com os próprios mãos, a servir mesmo quando não for conhecido e amar até aqueles que um dia o trairão. Ali, ajoelhado diante de pecadores, Jesus revelou a essência do Evangelho. O amor que se doa, uma glória que se esconde na simplicidade, um Deus que não tem vergonha de se abaixar. E quando se levantou, ele terminou de servir e voltou à mesa, como quem diz, agora sim estamos prontos para o que nos aguardam.
lava os pés, foi a preparação silenciosa para a cruz. Só que quem ama com esse tipo de amor é capaz de se entregar até o fim. A penumbra daquele cenáculo, entre o partir do pão e o silêncio das almas, Jesus revelou uma das verdades mais dolorosas daquela noite. Entre os que estavam à mesa, havia um traidor. E não gritou, não apontou, não expôs com violência, só disse com serenidade, com presos quase insuportável. Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Mateus 23. Porventura sou eu, Senhor, porventura, a dúvida não é sobre quem trairia, mas sobre quem até hoje, onde seria capaz de ir quando a escura chegasse. Judas Iscariotes havia conspirado com o sacerdote, também estava ali, sentado à mesa, com aquele que lavara seus pés. Momentos antes, ele tinha pão da comunhão e no coração pano da traição. Jesus, com que ultrapassa a superfície, ele oferece um bocado molhado. Gesto de confiança naquela cultura. O que tem de fazer, fazem depressa. João 13, 27. E Judas sai. A noite cai mais pesada. Não. Só do lado de fora. Dentro da alma, a presença de Judas nessa narrativa não é um detalhe incômodo. É uma advertência viva. Mostra que é possível que estar perto de Jesus, ouvir suas palavras, ver seus milagres, participar da comunhão. Ainda descer a traição. Não foi no beijo a traição que começou, foi na hora que Judas Judas com a traição falasse mais alto, mais forte. Jesus lavou os pés dele também, deu lugar à mesa, ofereceu a chance de voltar atrás até o último momento. Esse é o amor que insiste, mesmo quando é registrado. A figura de Judas nos confronta com a complexidade da alma humana, assim eu ouvi. Ele não respeita até ele respeita até aqueles mesmo que o nega. Um lembrete de uma entrega que não depende da reciprocidade, não calcula retorno, que ama até o fim, mesmo sabendo da traição. O drama da cruz tinha começado na semente da dor, foi plantado nesta mesa da comunhão. E o silêncio de Jesus diante da traição é a demonstração mais dolorosa de um amor que não se defende, apenas se oferece. Ele não fugiu, não escondeu, não impediu. Deixou-se trair, porque a sua missão não era escapar da cruz, mas atravessá-la. Com a sombra da traição pairando sobre a sala, e os corações todos apertados, Jesus faz alguma coisa mais extraordinária. E começa a falar de forma profunda, como se estivesse mostrando o ensinamento, que não seria apenas um acerto de despedida, mas um testamento espiritual para a vida inteira. Era um momento de derramar sobre os discípulos as últimas palavras antes da tempestade. O que ele escolhe dizer, revela dizer o que mais lhe importava: o amor, a unidade, a fé e a esperança. No Evangelho de João, capítulo 13 a 17, encontramos uma das sessões mais intensa e emocionante da Escritura. Jesus fala sobre o que está prestes a acontecer, mas conforta: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. João 14, 1. Ele fala da casa do Pai, onde há muitas moradas, e promete voltar. Cada frase é como uma âncora lançada. O que estava por vir. Ele sabia que os espíritos seriam dispersos e perseguidos. E aí deixa o Espírito Santo de consolo. Ele disse que não nos deixaria, que deixaria o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai mandará no seu nome, que nos ensinou o Espírito Santo. João 14, 26. Vejam lá a promessa de que mesmo ausente em corpo, ele estaria presente em poder. O Espírito guiará e lembrará tudo o que ele ensinou.
e lhe dará coragem para enfrentar o mundo. Ali no calor daquela noite, Jesus plantava a presença invisível que sustentaria seus seguidores por toda a eternidade. Ele também introduz o novo mandamento, que era Velho Testamento, mas em profundidade era novo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não se tratava somente de um amor genérico, mas de um amor sacrifício, com muito sacrifício, um comprometido, radical, um amor disposto a morrer por nós. Esse foi o sinal visível quem realmente ele pertencia, quem pertencia a ele. Não seriam títulos, nem cargos, nem aparências, mas a capacidade de amar como ele amou. Então, em um dos momentos mais sublimes, Jesus levanta os olhos ao céu e ora. Não por ele mesmo, mas por todos nós, os seres discípulos. Aquele que deveria de crer, Pai, é chegada a hora. Glorifica o seu Filho. João 17, 1. Veja lá também, pela unidade, pela missão. É como naquele instante Jesus tinha visto toda a igreja espalhada pelo mundo, através dos séculos e séculos, amém. Entregasse cada um a oração ao Pai. É a oração do intercessor, o Cordeiro consciente que sua hora chegou, mas assim, mesmo assim preocupado com o seu povo. Essas palavras finais foi mais que um discurso de despedida, foi a herança espiritual do Salvador. Ali, entre o pão partido e a sombra da cruz, Jesus oferece o de mais valioso possível: seu amor, sua paz, sua promessa e sua oração. A mesa não era só um local de oração, mas um altar onde se selava o pacto eterno. Após aquela noite em centro do cenáculo, com palavras que pareciam selar o destino da humanidade, naquele Jesus, ele se levanta na mesa e caminha e vai, gente, a um lugar, o jardim do Getsemane, um espaço de oliveiras silencioso, afastado da agitação da cidade. Ali, entre as sombras da madrugada, aconteceria uma das misteriosas da jornada de Cristo. A agonia no jardim. O nome Getsemane significa prensa de azeite e simbolicamente era o lugar onde o Filho de Deus seria pressionado até o limite, como uma azeitona que é amassada, massacrada. E Jesus sabia da cruz, da dor, do trono, do peso do pecado do mundo. Mesmo assim não fugiu. Pelo contrário, levou consigo Pedro, Tiago e João, os mais próximos dele. Pediu-lhes para que ficassem ali e vigiassem, enquanto ele se afastava para orar. E foi nessa solidão espiritual que a humanidade de Jesus se mostrou de maneira mais avassaladora. A Bíblia fala que ele começou a entristecer-se e angustiar-se profundamente. Marcos 14:33. Era mais do que medo da morte, era o peso da separação do Pai, o impacto do pecado sobre o coração totalmente puro. Pai, se queres, faça de mim esse cálice. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Veja aí. Essa oração, carregada de suor e lágrimas e sangue, mostra o abismo que Jesus estava enfrentando naquele momento. Ele sabia que aquele cálice era da ira divina, reservado aos injustos. Ele, o justo, escolheria bebê-lo por amor. O evangelista Lucas nos conta que seu suor se tornou como gota de sangue. Tamanha era a angústia de Lucas 22, pode ver lá em Lucas 22:24. Era o sol tocando o chão, o clamor silencioso. Os discípulos dormiram. 3 vezes Jesus encontrou eles adormecidos. Nem os mais íntimos conseguiu investigar por 1 hora sequer. Mesmo assim, ele não rejeita. Ao contrário, ele desperta-o com ternura e os prepara. Levantai-vos, vamos, eis que está a chegada daquele que me trai. Esse palco é o palco do consentimento. Jesus não foi na cruz que ele se decidiu morrer, mas foi naquele chão frio. E Deus mostrou a submissão, a humildade.
e ele sente medo, se angustia e que chora. Mas também um Cristo devidamente obediente e ama até as últimas consequências. Entre as oliveiras, ele venceu a maior batalha, a de entregar-se por inteiro ao plano de Deus, ao plano do Pai. A partir dali já não haveria mais volta. A escuridão avançava. Os braços da traição se aproximavam, mas o cordeiro já estava pronto para ser oferecido. A escuridão do jardim foi rompida por luzes, tochas, barulhos e passos determinados para o pegar. E Judas voltava. Mas agora, não como discípulo, e sim como traidor, à frente de uma multidão armada, com espadas e porretes. Enviados pelos principais sacerdotes e líderes religiosos daquela época, ele se aproximou de Jesus e deu um beijo com a maior frieza. Meu Deus! Ele sufocou a própria consciência. O sinal havia combinado por um beijo. Não um gesto qualquer, mas um símbolo da amizade e reverência, agora corrompido para marcar o início da prisão do Filho de Deus. Rabi! Exclamou Judas. E Jesus, olhando dentro dos seus olhos, e perguntou: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Lucas 22, 48. A traição já era esperada, mas eles ainda assim doía. Os discípulos, tomados pela atenção, reagiram com confusão. Um deles, o Evangelho de João, diz que foi Pedro, que puxou uma espada e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando a orelha. Mas Jesus, mesmo diante da violência injusta, da tensão crescente, repreendendo, embainha a sua espada, por todos os que lançam mão da espada, morrerá. Mateus 26, 52. Em seguida, tocou o ferido e o curou. O último milagre antes da cruz, feito para o inimigo. Quem diz? O reino de Deus não será estabelecido pelas forças, mas pela entrega. Em seguida, Jesus se entrega voluntariamente. Nenhum grito, nenhuma fuga, nenhuma tentativa de resistência. Sou eu, disse ele. Quando os guardas procuravam por Jesus, o Nazareno, ele disse, a multidão recuou, caiu por terra, e João 18, 26. Como se até as trevas reconhecessem quem estava diante delas. Era um momento em que o cordeiro seria levado ao matadouro, não à força, mas por decisão. Cristo não foi capturado, ele se ofereceu. Sua prisão foi, na verdade, o início de nossa libertação. Aquela cena, naquele espaço onde o céu ficou em silêncio e os homens se voltaram com o seu Criador, revela o contraste gritante entre a fidelidade de Deus e a fragilidade humana. Os discípulos fugiram, Jesus ficou, as ovelhas dispersas, o pastor entregue. E mesmo diante da injustiça, das acusações infundadas, da violência contra Jesus, o Filho de Deus permaneceu firme e sabia que aquele era o caminho do resgate, o caminho que passava pela dor, mas terminaria na glória. Amém, ó glória. E aí começa a se cumprir o Messias prometido estava sendo rejeitado pelo seu próprio e vendido por 30 moedas de prata, levado como criminoso diante da autoridade. Para os que creiam, cada metade daquela prisão é um lembrete poderoso, nada a fugir do controle divino. A prisão de Jesus foi o primeiro passo divino da vitória da cruz, onde o amor seria provado por extremo. A Jesus consumado, a noite da Quinta-feira Santa se transformou em silêncio e reverência nas primeiras comunidades cristãs. E essa mesma atmosfera continua viva até hoje nas celebrações que marcam esse dia singular. A tradição cristã não deixou passar despercebido o peso espiritual da Quinta-feira Maior, transformando-a em uma das liturgias mais ricas e simbólicas do ano. Cada gesto realizado nas igrejas é um eco das palavras e atitudes Cristo naquela última noite. E cada símbolo carrega em si a memória viva da entrega de Jesus. Na Igreja Católica, a celebração da Quinta-feira Santa costuma ser com a missa do Crisma,
realizada pela manhã nas catedrais, onde o bispo consagra os óleos sagrados que serão usados no sacramento do batismo, na crisma e na unção dos enfermos durante o ano todo. Essa cerimônia, ainda que anterior à ceia memorial, já antecipa a grandeza do que está por vir, ligando os ministérios sacerdotais ao próprio Cristo, ungido por excelência. Mas é o cair da tarde, a celebração da missa da ceia do Senhor, que a liturgia atinge seu ponto mais alto das partes da religião. É nesse momento que se recorda e revive a última ceia, onde Jesus instituiu a Eucaristia e o sacerdócio ministerial. O altar, que sempre simboliza Cristo, revestido, canta-se glória pela última vez antes da ressurreição. E o sino toca-os em festa, antes de se calarem, mergulhando a comunidade no luto simbólico da paixão. Durante a missa, acontece um risco mais marcado, os lava-pés. O grupo de fiéis, 12, alusão aos apóstolos, tem seus pés lavados pelo sacerdote. Esse gesto não é mero teatro. Ele atualiza o mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A cada pé lavado, recorda-se que o cristão é chamado ao serviço, à humildade e à caridade prática. É uma cena que simbólica exige ação concreta na vida cotidiana. Na Igreja Católica, nos fins da celebração, algo singular acontece. O Santíssimo Sacramento é guardado por um lugar reservado, chamado altar da reposição. Ali começa um tempo de silêncio, como a igreja fosse convidada a acompanhar espiritualmente Jesus no sereno. Não há bênção final, não há despedida, tudo permanece em suspenso. O altar principal é desnudado, os ornamentos são retirados, as cruzes diminuídas, a luz litúrgica circula diante da tragédia que se aproxima. A Quinta-feira Santa é um dia de paradoxos, festa e tristeza, luz e sombra, presença e ausência. Cada elemento dessa comemoração convida o fiel a não apenas lembrar, mas a participar do ministério. A ceia não é apenas lembrada, ela é revivida. O gesto de Jesus não é apenas contado, ele é repetido. O silêncio da noite não é apenas simbólico, ele é vivido em oração. É assim que a igreja guarda esse dia, como um tesouro profundo de fé, como um memorial do amor que serve e se entrega, como uma abertura solene do ministério pascual. Aquele dia, há mais de 2000 anos, o céu desceu à terra numa mesa simples. Um Deus ajoelhou-se diante de homens frágeis e o amor foi servido em forma de pão. À medida que a noite avançou, a Quinta-feira Santa desenrola, a alma cristã é convidada a mergulhar no profundo mistério deixado por Jesus nesse dia singular. A Quinta-feira Maior não termina com a prisão, nem se esgota na celebração cirúrgica. Seu impacto ecoa por séculos. Não os fatos históricos, ali se torna o coração da fé. E por isso, mesmo após o término da missa e a retirada do Santíssimo Sacramento para o altar da reposição, o clima de acolhimento continua. Começa então a vigília silenciosa, o tempo de adoração profunda, onde os fiéis se unem espiritualmente a Cristo em sua agonia. O significado da Quinta-feira transcende a narrativa dos evangelhos. É um dia em que a igreja é chamada a refletir sobre o que significa ser discípulo, como lá os papéis mostram que não existe soberba. Deus se oferece como alimento espiritual, a oração de Jesus. Os seus discípulos mostram que a missão não é solitária, mas sustentada pela intercessão do próprio Cristo. E a presença do Santíssimo é o vigiado em oração
nos lembra que até no abandono Deus está conosco. É por isso que ao longo dos séculos, a Quinta-feira Santa se tornou um marco de um legado espiritual. Nesse dia, celebram-se os fundamentos do cristianismo, a comunhão, o serviço e o sacrifício. A mesa se torna o símbolo da nova aliança. O gesto de lavar os pés virou o símbolo da nova liderança cristã. E a entrega de Jesus apontou o início do maior ato de amor já registrado na história. A cada ano, toda a igreja revive essa quinta-feira. Ela está dizendo ao mundo que a fé cristã não é um sistema de ideias, mas uma experiência viva com Deus que serve, sofre e salva. E não são apenas os católicos que guardam esse dia. Todas as outras tradições também celebram à sua maneira os acontecimentos dessa noite. Algumas com suas liturgias completas e cheias de simbolismo. Outras com ocultos mais simples, mas igualmente sinceros em sua devoção. Em comum, todas compartilham o reconhecimento que a quinta-feira marca o mistério da fé, o mistério da cruz e o mistério da ressurreição. Esses são os detalhes da quinta-feira. Da Eucaristia, o lava-pé, do peixe, da entregação, o silêncio da vigília. É o que o Joãozinho Nery e a sua família mostram na cidade de Lauro de Freitas, a história de Jesus Cristo. Repartir o pão, mostrar que Jesus veio para nos salvar. Não é uma memória litúrgica, ela é um espelho, um chamado, um lembrete de que Cristo ainda se ajoelha diante da humanidade, oferecendo amor em troca de tantas indiferenças. O altar foi posto, o pão foi partido, o cálice se... E agora, ele ora para nós. Vocês estão entendendo o que Jesus fez por nós? Fé viva, nós temos fé, tem que ter fé. E nós devemos somente se lembrar, nos entregar. Isso é que nós aprendemos na Praça da Matriz. E também você... Deus. É isso aí, pessoal. Temos muito mais a aprender. Um grande beijo e quero falar que a Páscoa é antes de Cristo e depois de Cristo. Vou terminar meu trabalho e volto já.